Cristo, ao curar os doentes na sua época, costumeiramente dizia: tua fé te curou, mostrando-nos assim a relação que existe entre a cura e a postura do doente. Ou seja, o doente daquela época, ele buscava a salvação, ele buscava ao Cristo, mostrando-nos assim que não devemos ficar nessa postura de vitimização, usando a doença como sendo algo a atrair a atenção das pessoas, atrair por vezes um pouco mais de carinho que as pessoas não têm no dia a dia, ou coisas do gênero. Linhas espiritualistas como a Seite-Noyer colocam de forma taxativa essa relação do estado psicológico, estado interior do indivíduo e a doença. Cristo também dizia: vá e não volte a pecar, mostrando assim de uma forma bastante taxativa a relação que existe entre a doença que acomete o indivíduo e suas mazelas interiores. Assim, a doença não é um acaso, não vem simplesmente por mero capricho de Deus, como também não estamos aqui jogados nesse mundo a bel prazer de entidades espirituais. Não, nós temos um papel importante na condução da nossa vida. Existe uma lei de causa e efeito que rege a tudo. Faço essas advertências para que nós possamos entender um pouco mais sobre as razões dessas doenças que são tão comuns nesse mundo de provas e expiações que ora estamos abandonando. Haverá um momento em que estaremos tão elevados espiritualmente que não serão mais necessários esses sofrimentos físicos para que não percamos a ligação com a espiritualidade. Pois hoje, lamentavelmente, a doença, os males em geral ainda são um ponto forte que nos ligam à espiritualidade. Normalmente, quando estamos bens, a gente acaba esquecendo um pouco e vivendo a nossa vida. Quando somos acometidos de alguns males, aí nós nos voltamos para Deus. É algo lamentável que ainda acontece nesse mundo em que estamos vivendo hoje. Bom, é importante entendermos esses fatos para podermos ter uma noção mais exata de como devemos nos portar diante dos doentes, que é o objetivo de hoje. Um ponto muito importante, talvez o primeiro, é nós não entrarmos na mesma vibe da pessoa que esteja acometida de uma doença. Lamentavelmente, tem pessoas que entram em estado de desespero tão grande que, ao invés de ajudar, acabam atrapalhando. Conheço a história de uma pessoa que, ao saber que a esposa estava com câncer, entrou em desespero, acabou infartando e desencarnando. E ao invés de ser um ponto de apoio à esposa nesse difícil momento, acabou sendo um peso para ela. Pois além de suportar a própria doença, teve que suportar o luto do marido. É um exemplo drástico que eu até trago, mas real, que mostra que nós precisamos tomar cuidado. Nós temos que, nesse momento, ser o ponto de apoio. Diante de um doente, nós precisamos, por vezes, esquecer a nossa dor para ajudar a aliviar a dor do outro. É um momento muito importante onde nós demonstramos o nosso ato de solidariedade, onde nós nos testamos para ver até onde vai a nossa fé. Assim, como dito, precisamos ser fortes para poder ser um apoio à pessoa, ou
pelo menos não sermos um peso a mais, pelo menos não levarmos a pessoa para baixo, mas sim sermos aquele ponto de apoio. Pois quando a pessoa está acometida de algum mal, o que ela espera é algum apoio. É como uma pessoa que está naufragando. Imagina que você está num barco, o barco afunda e você está naquele momento de desespero. Você pega a primeira tábua que seja, o primeiro objeto que você encontra como sendo uma tábua de salvação. Então essas pessoas veem em cada um de nós, por vezes, esse apoio que ela necessita. E se nós somos esse apoio, precisamos entender como podemos apoiar melhor essa pessoa, como podemos ajudar melhor. Um ponto eu já falei aqui, que é mantermos a nossa calma. É não entrar. Muitas vezes nós estamos em estado de desespero, mas não podemos passar isso para a pessoa. Sabe aquela situação de você estar firme ali e no momento está sozinho, você chora, você até desaba. Mas enquanto você está perante essa pessoa que precisa do seu apoio, nós precisamos mostrar essa força para que ela sinta essa fortaleza. Ainda que estejamos desabando por dentro, mas por fora nós precisamos ter esse momento de força para poder auxiliar as pessoas. Um outro ponto importante também que nós precisamos é tomar cuidado com as palavras. Como eu disse aqui, existe uma relação muito forte entre os males que nos acometem e esses vícios morais que nós temos, essa deficiência que nós temos no que se refere a questões interiores, à espiritualidade. Mas nós não podemos passar isso para o doente. Senão a pessoa vai estar sentindo ainda pior do que já está. Então nós precisamos tomar cuidado com essa nossa tendência de querer dar lição de moral para as pessoas. Não é o momento para fazer isso. Precisamos, no entanto, fortalecer a fé das pessoas. Lembremos do exemplo do Cristo. A fé te curou. Então a pessoa ter fé nesse momento é importante. A pessoa acreditar é importante. Então nós podemos sim auxiliar nesse momento, com nossas palavras, com o nosso testemunho, fazendo com que essa pessoa sinta que não está sozinha, que não está perdida, que existe um Deus que vela por ela, que existem entidades espirituais que velam por ela, seja o anjo da guarda na visão católica, sejam os mentores na visão espírita, mas nós não estamos sozinhos. E é importante que a pessoa que esteja doente, a pessoa que esteja numa situação de fragilidade, possa entender melhor isso. E nesse momento ela está mais receptiva. Então nós precisamos ter muito cuidado com as palavras que nós usamos, justamente pela receptividade dessa pessoa. Pessoas que estão nesse momento de fragilidade tendem a acreditar mais nas pessoas. E por vezes pessoas induzem essas frágeis criaturas a práticas absurdas. E nós precisamos, no entanto, ter o equilíbrio. É certo que a fé cura, é certo que existe essa relação entre os males físicos e a questão espiritual, mas nós não podemos ser inconsequentes a ponto de desaconselhar a pessoa a buscar ajuda médica. Ah, mas se Cristo curava, então a pessoa não precisa ir no médico? Não. Essas questões espirituais precisamos trazer como um plus, como algo a mais para a pessoa, mas nunca desaconselhar essa pessoa a buscar uma ajuda médica. Muitos são os casos que conhecemos em que a pessoa, por conta dessa visão, acaba não buscando essa ajuda e acaba complicando o seu estado. Precisamos entender que a essência da nossa vida é espiritual, sim. Que esse mundo material é algo passageiro, é uma ilusão, podemos assim dizer. Mas precisamos entender que estamos imersos nesse mundo material e enquanto imersos nesse mundo material, estamos sujeitos às leis da matéria. E assim, essas questões materiais nos são importantes nesses momentos.
Precisamos trazer sempre essas pessoas um olhar mais positivo diante da vida, para que essas pessoas não se sintam injustiçadas ao verem tantas pessoas sãs e elas amargando na doença. Podemos mostrar que, ao contrário, existem pessoas, situações muito mais complicadas que a dela, mas precisamos tomar cuidado para não ficar trazendo essas visões negativas da doença, dos males que acomete a humanidade. Não. Precisamos trazer uma visão positiva, trazer fatos melhores, procurar animar a pessoa, trazer alegria naquele momento. Não é fácil a gente se alegrar diante de um momento de sofrimento, mas precisamos agir nesse sentido, para que a gente não entre nessa energia ruim, nessa energia da dor, do sofrimento. Não. A despeito do sofrimento, nós somos filhos de Deus, somos pessoas que estão aí para vivenciar grandes experiências na qualidade de filhos de Deus. Assim, a nossa presença tem que ser algo positivo na vida dessa pessoa. Precisamos ser aquele que, quando vai embora, o doente sinta a vontade que retornemos logo, que nos anseie pela nossa vinda, porque nós conseguimos abrandar o seu sofrimento, conseguimos trazer mais esperança, conseguimos trazer um olhar diferente diante da vida. Se a pessoa tiver receptividade para isso, levemos uma água fluidificada para essa pessoa, que ajuda muito. Mas tomemos cuidado, primeiro, para não tentar impor a nossa fé, a fé das pessoas. Esse é um ponto. Segundo ponto, não trazer isso como sendo uma varinha mágica que vai solucionar tudo. Não coloquemos prazos para a cura, às vezes, tal dia isso vai estar bom. Não, a gente não sabe. Existem doenças que são incuráveis. E são incuráveis por quê? Não porque existe uma supremacia da dor, do sofrimento na pessoa, mas porque é algo que nós temos que passar. Vejamos o exemplo do Chico Xavier, um espírito tão elevado, uma pessoa que contribuiu tanto para a humanidade. E, no entanto, ele teve sua doença nos olhos, que lhe trazia, por óbvio, muitos sofrimentos, e não foi possível curar. Por quê? Porque ele não tinha fé? Porque ele não era merecedor? Não, ele tinha fé, ele era merecedor sim, mas era algo que ele tinha que passar, algo que fazia parte do seu planejamento reencarnatório. Então, ao procurar a cura frente à espiritualidade, se deparou com essa resposta. E aí o que resta diante disso? Aceitação. Diante de doenças incuráveis, precisamos agir no sentido de que a pessoa não tenha esse sentimento de injustiça, esse sentimento de maldizer a Deus, de maldizer a espiritualidade. Não. É algo que precisamos passar. Simples assim. E vamos passar isso com dignidade, entendendo que não é uma injustiça e não é mero acaso, entendendo que é algo que decorre dos seus plantios em vidas pretéritas. E assim, entendendo que estamos pagando por uma dívida que nós mesmos cometemos, sigamos esse caminho com um sentimento de gratidão pela oportunidade de estarmos vencendo aquele mal. Precisamos entender que muitas vezes a gente pede a cura do doente. Quantas e quantas vezes estamos pedindo a cura, mas muitas vezes a própria doença é o processo de cura. Como assim? Muitas vezes essa doença que acomete o indivíduo faz parte do processo de cura das suas doenças espirituais. Assim, não podemos ver toda doença como um mal. Muitas vezes é o bem, que está se processando em nós mesmos, no outro, para que nós possamos curar essa doença espiritual que nós trazemos conosco.
Entender esse processo é fundamental. É fundamental para nós mesmos e para o outro. É fundamental para podermos ajudar de uma forma mais eficaz aqueles que sofrem com as doenças. E entendendo que nada é um capricho de Deus, nada é um acaso. Tudo são consequências. Sejam consequências dos nossos erros nessa vida, como erros de vidas passadas. Muitas vezes a pessoa está lá com um problema de pulmão, mas a pessoa passou a vida inteira fumando. Ora, ela está vivendo as consequências daquilo que ela causou. Lei de causa e efeito. Então precisamos entender isso para poder aceitar essa doença de uma forma mais tranquila, sem a ideia de que esteja se passando conosco uma injustiça. Podemos ter casos de pessoas que nunca fumaram e têm problema de pulmão. Pessoas que nunca beberam e têm problemas no fígado. Quando nós falamos nunca bebeu, nunca fumou, nós precisamos limitar esse nunca. Entender isso nessa existência. Porque nós não temos informação das existências anteriores da pessoa. Do que a pessoa já trouxe, gravado em seu perispírito pelos erros cometidos. Assim, nós vamos entendendo que existe por trás de tudo, seja dos nossos momentos felizes, como diante do nosso sofrimento, existe uma justiça divina que permeia a tudo. E nós não podemos perder essa crença. Nós não podemos perder essa confiança. E precisamos passar essa confiança às pessoas. Assim, nós estaremos ajudando essa pessoa de uma forma muito mais eficaz. Muito obrigado a todos pela paciência.